Pessoal, vamos trazer na aula de hoje as funções químicas do nível orgânico. Agora vamos trabalhar com oxigênio. Daí essas funções serem mencionadas como funções oxigenadas. Vamos trazer então um resumo dessas principais funções, propriedades, a gente só dando esse reforço, essa ênfase, ok? Vamos começar então pela função oxigenada, que seria a função orgânica de um álcool, a função química dos álcoois. Como é que a gente trabalharia essa função química aí? Ela está dentro do grupo das chamadas funções oxigenadas que possuem OH, ou seja, o grupo hidrox. Então esse grupo hidrox vai aparecer especificamente em duas funções que daqui a pouco a gente vai comentar sobre a outra. Uma dessas funções é justamente a função química chamada de álcool, função bem importante para a gente. Veja por definição o que seria essa função orgânica, ok? Ela teria o chamado grupo OH ou grupo hidrox ligado a um carbono do tipo saturado, que a gente chama de carbono sp3. Vocês vão observar algumas dessas estruturas químicas aqui no nosso resumo, pessoal. Dá uma olhadinha aqui. Esse OH que a gente está apresentando aqui é a característica desses grupos. O OH tem que estar ligado diretamente ao que a gente denomina de um carbono saturado, o chamado carbono sp3. Isso caracteriza essa função orgânica para a gente. Por isso que a gente traz como grupo funcional esse R. Esse R, na verdade, aqui representa uma cadeia de carbonos, ou seja, carbonos intercalados de forma o quê? Sucessiva. O que é que a gente tem que lembrar em termos de propriedades? Isso aqui é uma parte importante, porque diversas questões que a gente vai fazer comentário aqui, ele trabalha com o aspecto de solubilidade, de ponto de ebulição, características químicas, reconhecimento em moléculas orgânicas maiores, etc. Então é bem importante. Não esquecer que a função química dos álcools, ela está dentro do grupo das chamadas funções polares, tá bom, gente? O que significa? Existem estruturas químicas que têm diferença de eletronegatividade entre seus átomos constituintes. É o caso dessas moléculas aqui. E além disso, estabelece uma das forças intermoleculares de maior intensidade, as chamadas ligações de hidrogênio. Não são todas as funções que vão ter essa característica de apresentar essa força intermolecular. Assim, a gente coloca que o ponto de ebulição dos compostos alcoólicos é razoavelmente elevado. Outro aspecto que tem que ser levado em conta também no estudo desses compostos é a solubilidade, a capacidade dele dissolver em água. Só que aí a gente tem que ter um certo bom senso em relação ao quê? Na representação do meu grupo, como esse R eu vou chamar de cadeia carbônica, pessoal, que é uma cadeia praticamente de hidrocarbonetos. Se essa cadeia for longa, a solubilidade vai diminuir. Então, os álcools de melhor solubilidade serão aqueles que possuem cadeias curtas. Então, a relação vai seguir para todas as outras. A gente poderia colocar aqui, quanto maior o R, né, que é a cadeia de carbono deles, eu teria o quê? Uma menor solubilidade. Essa é uma relação importante para a esmagadora maioria dos componentes orgânicos. Nome. Quando eu tiver que trabalhar com o nome desses compostos, na linguagem oficial, que é a linguagem da IUPAC, tá? Eu sempre vou acrescentar esse sufixo aqui, o sufixo OL. Então, o nome oficial deles deve ser como sufixo ou como terminação o sufixo que OL, derivado do próprio nome, né, como a gente queira aqui. Trouxe alguns para a gente trabalhar aqui. Dá uma olhada. Oficialmente, eu teria um álcool que só tem um único carbono na sua estrutura. Você vai me usar o prefixo met.
é o prefixo que denota um carbono apenas. Cadeia com as ligações do carbono sempre do tipo saturada, estaria aqui metan. E aí você acrescenta esse sufixo aqui, ó, o sufixo OL. Oficialmente esse álcool é chamado de metanol. Existe a possibilidade, pessoal, de a gente ter os chamados nomes usuais. Quando você tiver o nome usual, você faz o seguinte: álcool, que você pode abreviar, e me colocar aqui o radical de um carbono, é o radical chamado metil. Então eu teria aqui álcool, acrescentando o sufixo icó. Então a gente teria aqui álcool metílico. Seria o nome usual desse álcool. 2 carbonos, oficialmente. Prefixo et, cadeia saturada, etan, e o sufixo OL, etanol. O álcool mais conhecido, o biocombustível. Nome usual, você vai me colocar aqui, ó, álcool, radical de 2 carbonos, etil, acrescentando o sufixo icó. Então teria aqui álcool etílico. 3 carbonos. Você pode fazer agora, tem que prestar atenção aqui, você vai ter que numerar a cadeia deles. Os álcools com 3 ou mais carbonos, a posição desse grupo pode ser diferente. Então o que é que a gente vai fazer? O carbono que está preso ao grupo OH é o carbono de número 2. Então você teria aqui o álcool, que oficialmente seria chamado de propan. Coloca a posição do grupo 2 e o sufixo OL, propan 2-ol, que pode ser chamado também pelo seu nome usual de álcool. Isso aqui é um radical de 3 carbonos, gente, que a gente já revisou. Esse radical de 3 carbonos chama-se isopropil quando estiver ligado à valência ao carbono central. Então aqui eu teria o nome do álcool, álcool isopropílico. Seria o que? O nome desse álcool aqui. Então tá aí pra gente um resumozinho da função orgânica dos álcools, colocando para a gente aqui as principais características e suas principais nomeações. Em breve, vamos trabalhar com questões mais específicas para a gente aprimorar esse conteúdo. Ok, então?